Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a implementação do nosso CRUD. No nosso encontro passado nós comentamos um pouquinho sobre o Entity Framework, do seu funcionamento, indiquei alguns materiais e hoje nós vamos voltar aqui para o desenvolvimento, que é o que nos interessa. Então pessoal, se nós olharmos aqui o nosso gerenciador da solução, o que eu vou fazer aqui pessoal? No meu projeto agora, eu vou adicionar um novo item, beleza? E o que nós vamos adicionar? Nós vamos utilizar o nosso amigo Entity Framework, pessoal. Então aqui, vamos ver aqui, se eu vier aqui na opção dados, eu tenho que ado.net Entity Data Model, Então eu vou criar um modelo, tá? Vou adicionar aqui no meu projeto o meu modelo de dados. O que eu quero que vocês percebam aqui, pessoal, no processo? Talvez nós vamos até deletar isso que nós fizemos posteriormente, É só para nós irmos analisando as etapas, Ocorrendo aqui durante o processo e tentar fazer um link que está sendo gerado, pessoal. Isso que é o importante, tá ok? Aí depois a gente pode deletar, criar de novo, Fazer vários testes, mas vamos lá. Então aqui, qual que é o nome desse meu modelo? Modelo de dados, vou colocar, tá? Ah, mas poderia ser outra coisa? Vamos analisar depois quem seria esse tal desse modelo de dados, tá? Então vou adicionar. Olha lá. Beleza. Agora ele está perguntando, você vai querer criar um modelo, tá? Escolha o conteúdo do modelo, tá? Olha lá, DF Designer from Database. Então vou criar o meu modelo com base em um banco de dados, Criar um modelo em branco, criar um modelo por código, tá? Empty Code First ou Code First from Database. Então, primeiro vamos dizer assim, a partir do código, gerar o banco de dados. Nós vamos nesse aqui, pessoal. EF, Design from Database. Depois, a ideia é nós explorarmos todos os itens, o que cada um deles fazem, Mas isso gradativamente. Então, vou criar com base em um modelo já existente. Então, já tenho meu banco de dados. Eu vou criar todas as minhas classes de maneira automática para acessar o meu banco agenda e acessar tudo que tem dentro dele, que no caso só tem uma tabela apenas, que é a tabela de contatos, tá ok? Então, olha lá, vamos voltar aqui, avançar. Beleza. Agora ele está perguntando, qual conexão você quer usar? Essa daqui, do controle de estoque? Não, eu vou criar uma conexão nova, Então, vou escolher o meu servidor, onde eu quero me conectar, tá? Obviamente, na minha máquina local, tá? Mas poderia ser em qualquer computador do planeta Terra, desde que você tenha acesso ao mesmo, tá? Então vamos aguardar aqui, pessoal, enquanto o meu computador pensa um pouquinho, Tá pensando ainda, Então aqui, achou meu servidor, maravilha, Que tipo de autenticação vou usar para conectar nele? Autenticação do SQL Server, então vou usar um usuário do SQL Server, ao invés de usar um usuário do Windows, Então aqui, coloquei a mega senha do meu banco, salvar minha senha. Vou deixar a senha já salva aí. Beleza. Qual banco de dados você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com o banco agenda. Obviamente vai funcionar. Ok. Pronto, gente. Criei aqui, conexão. Ele está falando, que a string de conexão, aparenta que pode conter, dados sensíveis ao contexto, para conectar ao banco de dados. Como assim? Vamos supor, às vezes eu vou fazer diferença entre maiúsculos e minúsculos, Esse é o conceito. Então aqui, yes, include sensitive data to the connecting string. Pronto, Só para ele conseguir tratar essa questão, saber que, vamos dizer assim, um A minúsculo é diferente de um A maiúsculo, tá? Pronto, tratar essa questão. Aí, pessoal, olha lá. Aqui ele está falando, Save Connection Settings,
no app-config, então ele vai salvar essa conexão que ele está criando no app-config aqui do nosso programa. Com que nome? Né? Qual que é o nome que você vai salvar, que você quer salvar essa conexão? Ah, Agenda Entities. Tá? Beleza, pessoal. Maravilha. Qual o framework do Entity Framework que nós vamos usar? O 6 ou 5? Então, eu vou usar o mais novo, o 6. Tá? Beleza. Maravilha. Aí aqui ele está falando, ó, qual o objeto do seu banco de dados agenda que você quer incluir? Então, aqui eu posso selecionar um montão de coisa, pessoal, né? Ou selecionar apenas alguns itens. Então, eu poderia ter um banco com várias tabelas e escolher só algumas. Eu quero escolher o banco todos, ó, todas as tabelas, que no caso só tem tabela de contatos. Tá? Aí aqui, ó, olha que legal. Pluralize or singularize generated object names. Então, o que ele está falando? Que ele vai ou colocar S ou tirar o S no final dos nomes das classes que ele vai criar. Tá? Ah, mas como assim, Danilo? Não entendi. Então, o nosso banco de dados, ó, se chama contatos, tá? Ou melhor, a nossa tabela. Então, por exemplo, em algumas classes, ele iria tirar o S. Então, vamos supor, a classe que representa um contato só, possivelmente ele iria tirar o S. Então, vamos verificar aí como vai ficar isso aqui. Em alguns casos, ele iria colocar o S, tá? Então, aqui você tem que pensar, se você quer ou não, desempenhar esse tipo de ação, tá? Model Namespace. Então, olha lá. Qual que é o nome do espaço que você quer criar para representar o seu Entity Framework, né, e todas as coisas envolvidas? Agenda Model. Perfeito. Pronto. Mandei concluir. E olha que legal, pessoal. Vamos lá. Ele já vai fazer a mágica para a gente. Vamos só aguardar aqui, ó. Aí ele está falando, né, um alerta de segurança, ó, que isso aqui pode danificar o computador. Se você não obteve esse script, né, que ele está executando agora, uma fonte segura, não executa. Então, ó, clique em OK para executar o modelo. Então, eu quero que ele crie o meu modelo. Então, vou ter que clicar em OK. Tá? Já automaticamente, pessoal, se vocês olharem aqui em referências, ó, ou em referências, caso o seu esteja em inglês, vocês vão ver que ele adicionou um monte de coisa aqui, ó, de Entity Framework e SQL Server, ó. Então, no caso, ó, Entity Framework, SQL Server, ó. Entenderam? E já criou aqui, ó, pessoal, o nosso modelo de dados, ó. Olha lá o nome que nós demos lá. Lembra? Na hora que nós fomos criar o nosso Entity Framework? Olha aqui, ó. Então, ele representa de maneira gráfica, pessoal, já todas as tabelas, né? Ou melhor, todas as classes que estão associadas a uma tabela. Então, aqui eu só tenho a classe contato, ó, tá? E o que nos interessa aqui nesse primeiro momento, tá? Se eu olhar aqui, ó, modelo de dados, tá? O que eu tenho aqui dentro? Olha ali. Ele criou tudo isso daqui pra gente, ó. Pô, Danilo, mas eu vou mexer em tudo isso daqui? Não. O que nos interessa? No nosso modelo de dados, ó, que eu poderia ter dado até outro nome, olha o que ele criou aqui, ó, modelo de dados, tá? Ó. Então, se eu olhar aqui, quando eu clicar aqui, só para vocês verem, eu vou até fechar aqui todas as telas, né, só para conseguirmos aí. Quando eu clico no meu modelo de dados, pessoal, ele me mostra a representação gráfica das classes que estão associadas, né, vamos dizer assim, às tabelas do banco. Aí, se eu clicar aqui, ó, aqui é um texto, né, que nós não podemos alterar, ó, que é utilizado na configuração do nosso model. Isso aqui é interessante, ó, tá? Isso aqui dá até para fazer na mão, quando eu quero trabalhar com Entity Framework no braço, 100% sem a ajuda do Visual Studio. Então, nós temos que criar isso na mão, né? Que é o context, ó, tá? Modelo de dado.context.cs, ó. Quem é esse cara, pessoal? Esse indivíduo aqui
olha lá, ele vai ser, vamos dizer assim, é quem representa o nosso banco de dados. Então, é a classe que está representando o nosso banco de dados, tá? Então, olha lá qual é o nome dela, Agenda Entities. Ó, geralmente, essa classe tem o nome do quê? Da string de conexão, ou melhor, né? Geralmente, nós padronizamos. A string de conexão tem o nome dessa classe, tá ok? Aí aqui, né, ela é de que tipo? DBContext. Ó, então, ele já está falando que esse cara, né, o Agenda Entities, vai representar um banco de dados, tá, pessoal? Então, ele vai ter que se virar, né, para fazer o quê? Como eu posso dizer assim? Aquele meio de campo, né? Você trabalhar com programação orientada a objeto e ele vai se virar para pegar esses dados e jogar no banco de dados, né? Nas tabelas presentes no banco de dados. E fazer a mesma coisa, pegar das tabelas e te devolver em forma de objeto, né? Aí, olha lá o que legal que nós temos aqui, ó. O mais importante, né? Aqui ele está criando, né, o nosso modelo, mas isso aqui, pessoal, é bem legal, tá? O que que isso representa? O que que é um DB7? Um DB7 é um conjunto, né? Olha lá, de dados, tá? E esse conjunto de dados, pessoal, ele tem qual objetivo? Ele é quem representa as tabelas do banco. Então, olha lá que legal. No meu modelo, tá vendo que está escrito contato, né? Então, quando eu usei o pluralize lá, o que que ele fez? Ele olhou no meu banco de dados, viu que a minha tabelinha aqui, contatos, ó, estava com S, e fez o quê? Falou, puxa vida, ó. Então, se ele quer pluralizar, quer colocar o S ou quer tirar o S, então vamos arrumar a vida do nosso amigo, né? Então, ele fez o quê? Criou a classe que vai representar o meu banco de dados, e na hora de criar, vamos dizer assim, o objeto que vai representar a tabela, ele deixou ele com qual nome? Contatos. Ó, olha que legal. Então, esse DB7 vai ser um conjunto de dados, né, do tipo contato, né, que vai representar o quê? As nossas tabelas do banco de dados. Tá, ok? Então, ele já criou isso para a gente. E se eu continuar olhando aqui, ó, olha que legal. O nosso modelo de dados, ó, aqui eu tenho a classe contato, ó, aqui dentro, ó, que é o quê? Ele fez o quê? Ele tirou o S. Por quê? Essa classe aqui, pessoal, vai representar um dado, né, um registro dentro da classe, ou melhor, um registro dentro da minha tabela de contatos. Então, olha que legal o pluralize, pessoal, tá? Então, no meu modelo de dados que eu havia criado anteriormente, nós fizemos o quê? Criamos o nosso context, ó. Então, geralmente o pessoal chama de context, pessoal, porque é o próprio nome que o Visual Studio acaba dando, né, na hora de criar as classes, que é o contexto. Então, é a classe, essa é a classe que vai representar o nosso banco de dados. Esse é o objeto presente dentro da classe que vai representar a tabela de contatos, tá? E aqui é a classe que vai representar um contato no nosso programa. Então, nós vamos programar 100% orientado a objeto. Eu não vou precisar esquentar a cabeça com comandos SQL, com comandos do tipo SQL, tá? Comandos que eu utilizo para inserir dados em um banco de dados. Eu vou trabalhar 100% orientado a objeto. Então, com isso, pessoal, nós criamos aqui, ó, o nosso modelo. E ele está prontinho, ó, nosso modelo de dados, para ser utilizado, tá? Nosso Entity Framework. Utilizando, né, o Entity Framework. Deixa eu ver aqui quanto tempo já foi. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou, pessoal. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com isso daqui, ó. Nós vamos começar a montar a nossa tela, né? E começar a brincar um pouquinho com isso aqui, ó. Até fazer alguns experimentos antes até mesmo de fazer o quê? Criar a tela, tá? Vamos utilizar o Entity Framework, né? Todo esse conjuntão aqui de classes que ele criou para poder fazer o quê? Acessar dados do meu banco de dados, né? E também inserir dados lá dentro. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.